Em maio de 1943, as vastas planícies agrícolas de Iowa se estendiam sem fim, sob um céu de primavera radiante, com os campos de milho começando a brotar os primeiros rebentos verdes da estação. Na pacata cidade de Alona, com pouco mais de 5.000 habitantes, os fazendeiros se reuniam na loja geral de Mir para trocar ideias sobre preços de sementes e previsões do tempo, em papos tão regulares quanto as estações do ano. A 3.000 milhas dali, soldados alemães capturados no norte da África embarcavam em navios de transporte rumo aos Estados Unidos, certos de que se tratava de uma grande armadilha. O que esses prisioneiros encontrariam no coração tranquilo do meio-oeste americano abalaria tudo o que seus líderes haviam lhes ensinado sobre os EUA, mudando não só sua visão do conflito, mas sua própria ideia do que o inimigo realmente representava. Klaus Weber observava do convés do USS Hermitage a estátua da liberdade surgindo da névoa matinal. Aos 32 anos, ele comandara uma companhia de Panzer no Afrika Korps de Rommel, até que as forças britânicas o esmagassem perto de Tobruk. Agora, algemado com outros 217 prisioneiros, não conseguia se livrar da sensação de que tudo era encenação. A comida no navio de transporte superava qualquer coisa que ele provara em 6 meses de combates no deserto. Pão de verdade, vegetais frescos, café com sabor autêntico. Tinha de ser um ardil. Ao seu lado, o tenente Friedrich Hartmann, um oficial de artilharia de 24 anos da Baviera, expressava o que a maioria pensava. Não engulo isso, murmurou em alemão. Nos alimentam como convidados de honra, nos levam a Nova York como turistas. Querem nos amolecer antes do que vem por aí. Weber lembrava dos filmes de propaganda vistos antes do embarque, a América como nação fraca de mestiços e bandidos, sociedade à beira do colapso, mantida só pelo ouro britânico e manipulação judaica. O horizonte de Manhattan desmentia isso de forma tão absoluta que gerava confusão mental, com prédios que pareciam roçar as nuvens e dezenas de navios no porto. A mera escala da produção industrial, visível do convés, revelava uma capacidade que os noticiários nunca haviam citado. A viagem de trem de Nova York a Iowa durou 3 dias. Os prisioneiros iam em vagões de passageiros comuns, não em gado, tinham assentos. Os guardas, na maioria homens mais velhos fora da idade de combate, os tratavam com cortesia formal, sem ódio. Pelas janelas, os soldados alemães viam os EUA se revelarem num panorama que virava suas expectativas do avesso. Hans Schuller, atirador de metralhadora de Hamburgo, criado em cortiços, colou o rosto no vidro ao atravessarem o coração industrial da Pensilvânia. Olha as casas, sussurrou para o companheiro. As casas dos operários com gramados, jardins, alguns com carros. A propaganda os preparara para filas de pão e miséria, para um país curvado sob o peso da produção bélica. Em vez disso, avistavam cidades quase intocadas pela guerra, crianças brincando em praças, mulheres comprando com cadernetas de racionamento, mas em lojas cheias de mercadorias, fábricas a todo vapor, com chaminés fumegantes no horizonte. Otto Brenner, ex-operário de fábrica do Vale do Ruhr, fazia as contas mentalmente. Ele trabalhara na produção de guerra alemã antes do alistamento e conhecia o ramo. Só nesse dia de viagem contara mais fábricas do que em distritos industriais inteiros da Alemanha. As consequências eram impressionantes. Quando o trem chegou a Alona numa tarde quente de junho, os prisioneiros esperavam um choque rude. Em vez disso, depararam com um acampamento feito sob medida, barracas à prova d'água e aquecidas, banheiros higiênicos e refeitório exalando cheiro de comida cozinhando. O comandante, coronel Robert Patterson, veterano da Primeira Guerra, falou com eles por meio de um intérprete, num tom quase de pedido de desculpas. Senhores, disse ele de pé diante dos prisioneiros reunidos, vocês estão aqui
sob a proteção da Convenção de Genebra. Serão tratados com o respeito devido a soldados que lutaram com honra por seu país. Trabalharão conforme a lei internacional permite, mas receberão pagamento pelo esforço, terão correspondência de casa, podem se dedicar a estudos e lazer. Isso não é um campo de punição, é uma instalação para prisioneiros de guerra. E embora prisioneiros, continuam sendo homens dignos de respeito. Weber ouviu o discurso com desconfiança profunda. Propaganda pura, pensou, para fotos internacionais. As condições reais viriam à tona logo. O primeiro baque veio naquela noite, no jantar. Os prisioneiros se alinharam no refeitório, antecipando uma sopa rala e pão duro. Para sua surpresa, ganharam porções maiores do que as dos soldados alemães na frente de batalha: frango assado, batatas com molho, vegetais frescos, pão macio e em abundância. De sobremesa, torta de maçã. O tenente Hartmann fitou sua bandeja, atônito. Isso é mais comida do que vi em uma semana na África, comentou com Weber. O que pretendem? Weber não soube responder. Comeu devagar, alerta para qualquer sinal de envenenamento ou sedativos. Nada aconteceu. A comida era apenas isso, preparada sem malícia ou truques evidentes. Na manhã seguinte, iniciaram as tarefas. Grupos de cativos foram levados a fazendas próximas, onde a falta de mão de obra, causada pela partida dos americanos para a guerra, ameaçava as colheitas. Os fazendeiros que os buscaram eram homens calejados de macacão, muitos descendentes de alemães ou escandinavos, com sotaques que evocavam a pátria dos prisioneiros. Wilhelm Krauser, agricultor de Fora de Alona, cujos avós vieram da Saxônia, apanhou 20 deles num caminhão desgastado. Falou em alemão com sotaque, mas claro: vocês vão trabalhar nos meus campos de milho, é serviço pesado, mas justo. Fornecerei o almoço, se fizerem bem, aviso o coronel Peterson. Os prisioneiros subiram no veículo, ainda desconfiados de uma armadilha. Chegaram a uma propriedade de 160 acres de solo fértil em Iowa. A esposa de Krauser, Marta, uma senhora robusta de olhos gentis, preparara uma mesa sob um carvalho com limonada e biscoitos. Para o intervalo da manhã, explicou a Gefreiter Schuller que esperava condições de trabalho escravo, mas se viu lado a lado com Thomas, o filho de 16 anos de Krauser, isento do serviço militar por asma. O garoto tagarelava enquanto laboravam, indagando sobre a Alemanha, o clima na África, se Hans tinha parentes. Meu irmão está no Pacífico, disse Thomas enxugando o suor da testa. Fuzileiros navais. Faz 2 meses sem notícias. Mamãe fica aflita. Essa simplicidade humana abalou a couraça ideológica de Schuller. O inimigo tinha famílias. O inimigo se preocupava com os filhos. No fundo, o inimigo não era tão distinto. Ao meio-dia haviam arado 6 acres de milho. Marta Krauser levou o almoço ao campo, sanduíches de presunto verdadeiro, tomates frescos do quintal, mais limonada e fatias de torta de cereja. Os cativos se acomodaram à sombra, devorando iguarias além das expectativas, oferecidas por gente que aprenderam a odiar. Gefreiter Brenner, que vira a ração de guerra na Alemanha reduzir sua família à miséria, não conseguia conciliar a realidade. Na pátria, pensou, civis comem nabos e pão escuro. Aqui, prisioneiros degustam torta. O ritmo seguiu assim dia após dia. Os prisioneiros se esforçavam. O labor era real, mas as condições contrariavam tudo o que lhes contaram sobre a América. Os fazendeiros os remuneravam com vales do acampamento, trocáveis na cantina por cigarros, papel de carta e mimos. Os guardas impunham disciplina, sem crueldade. Médicos atendiam os prisioneiros como aos locais. Weber, oficial sênior do barracão, percebia transformações nos homens. Cantavam folclore alemão no trabalho, riam de piadas no jantar, criavam laços com guardas, pais de soldados na Europa, que os tratavam com correção. Certa noite, o coronel Peterson procurou Weber para uma conversa reservada.
falou via Sargento Muller, intérprete germano-americano cuja família chegara nos anos 1920. Capitão Weber, transmitiu Patterson. Quero criar um programa educacional no campo. Aulas voluntárias de inglês, história americana, governo democrático. Creio que muitos dos seus estão intrigados com este país onde acabaram. Weber hesitou, vendo ali doutrinação, mas a curiosidade venceu o dogma. Que mal faria conhecer melhor o adversário? As aulas começaram em julho. O professor Howard Mitchell, docente de ciências políticas da Universidade de Iowa, que doou o verão ao projeto, lidava com os alunos sem superioridade ou propaganda. Ensinava a história dos EUA com suas contradições. O idealismo da Declaração de Independência ao lado da escravidão. A promessa democrática versus os tropeços da reconstrução. A opulência nacional contrastando com a depressão. O tenente Hartman, ex-estudante de direito, travava debates acalorados com Mitchell sobre Constituição, separação de poderes e imprensa livre. Essas discussões não eram suprimidas, ao contrário, recebiam incentivo. O professor nunca afirmava que a América era perfeita, apenas que buscava ideais elevados e contava com ferramentas para se corrigir. Isso é propaganda, insistiu Hartman em uma das sessões, embora até ele percebesse a hesitação em sua própria voz. Vocês nos mostram apenas o lado bom e escondem a verdade. O professor Mitchell sorriu com suavidade. Então, conversem com os moradores locais durante os turnos de trabalho. Perguntem sobre a vida deles. Não peço que amem a América, só que a vejam com clareza. Os prisioneiros seguiram o conselho à risca, nos campos das fazendas, em papos com os guardas, nas interações no refeitório do acampamento, onde mulheres da região se voluntariavam, eles montavam aos poucos uma visão que desafiava tudo o que haviam aprendido. Schuller, laborioso na fazenda dos Krauser, descobriu que o avô de Wilhelm havia fugido da Alemanha para escapar do alistamento obrigatório no exército prussiano. As histórias antigas, contou Wilhelm, giravam em torno da liberdade. Liberdade para possuir terras, expressar opiniões, cultuar como bem entendesse. Meu avô dizia que na velha pátria você nascia sabendo seu lugar e morria nele. Aqui dava para se reinventar. Essa ideia, esse princípio americano de autodesenvolvimento, era totalmente estranha à visão de Schuller sobre a ordem social. No Reich, a ordem derivava da hierarquia, da consciência do papel no grande esquema. Mas ali estava Wilhelm Krauser, neto de camponês, dono de 160 acres, escolhendo o que plantar, quando vender, como viver. Em agosto veio a colheita e os prisioneiros suaram ao lado de civis americanos num esforço conjunto para recolher as plantações. A linha entre carcereiro e prisioneiro se dissipava no trabalho comum. Suavam sob o mesmo sol, descansavam à mesma sombra, compartilhavam a mesma satisfação simples de uma tarefa concluída. Num baile comunitário da colheita em Alona, os prisioneiros foram convidados a participar, sob supervisão, mas bem-vindos. A população local, em grande parte descendentes de imigrantes alemães, via nesses rapazes não demônios, mas filhos de alguém, arrastados a um conflito horrendo sem culpa própria. Sarah Henderson, moça cujo marido servia nas forças aéreas do exército sobre a Europa, acabou conversando com Otto Brenner junto à mesa de ponche. Seu alemão era enferrujado, aprendido com a avó, mas bastava. Você é tão jovem, disse ela. Como veio parar aqui? Brenner, com 21 anos e alistado aos 18, se pegou contando a verdade. Não escolhi a guerra. Me disseram que era defesa da pátria, que lutávamos pela sobrevivência. Os olhos de Sarah transbordavam tristeza, sem ódio algum. Meu marido também não escolheu. Ele era professor. Agora solta bombas sobre cidades. Todo mundo é filho de alguém. Todo mundo é marido de alguém. E aqui estamos, todos tentando dar sentido a isso. Diálogos assim,
repetidos em dezenas de encontros parecidos, geraram uma crise mental para vários prisioneiros. O inimigo devia ser outro, estrangeiro, merecedor de aniquilação, mas o inimigo lhes oferecia limonada na colheita do milho. O inimigo os chamava para bailes. O inimigo os tratava como gente digna de respeito. Em setembro, as cartas da Alemanha começaram a chegar. Correspondências de casa, revisadas pela censura militar, mas entregues mesmo assim. Os prisioneiros se reuniam nos barracões para devorar notícias de familiares há meses sem contato. As missivas falavam de escassez, raids aéreos, medo e insegurança. Ninguém ignorava o contraste com sua própria realidade. Klaus Weber ganhou uma carta da esposa Anna, em Stuttgart. Ela descrevia filas por pão, o porão onde se abrigavam nos bombardeios, o aniversário de 8 anos da filha, festejado com um bolozinho miúdo de rações guardadas. Falava do orgulho por ele, da esperança na vitória, da fé nos líderes. Weber leu aquilo sentado, numa mesa do salão recreativo do acampamento, onde à noite rolaria exibição de filme e palestra sobre a agricultura americana. Ele comera naquele dia melhor do que a família em meses. Dormia em cama quentinha enquanto eles se encolhiam em porões. Estava a salvo enquanto eles encaravam perigos. Pela primeira vez, ousou cogitar o impensável. E se o regime tivesse mentido sobre tudo? As aulas aprofundaram essa crise. O professor Mitchell trouxe jornais, deixando os prisioneiros lerem o andamento da guerra pelo ângulo americano. Os desembarques na Sicília, a pressão crescente sobre a Itália, a produção industrial incansável das fábricas Yankees, gerando navios e aviões mais rápido que a destruição permitia. O tenente Hartmann, que tivera acesso a informes de oficiais antes da captura, fez as contas. Conhecia os números alemães, estimava a capacidade soviética por relatórios de inteligência, mas a produção americana superava as duas somadas. Somente em 1943, as indústrias americanas fabricaram mais de 85 mil aviões. A produção alemã no mesmo período girou em torno de 25 mil. Os números da guerra se tornavam impossíveis de ignorar. Não se vence um país que cuida tão bem de prisioneiros enquanto mantém tamanha capacidade sobrando. Numa noite, Hartmann confidenciou a Weber. Propaganda nos pintava a América como fraca, em declínio à beira do colapso. Mas nação fraca não lança 1000 navios Liberty ao mar. Povo decadente não se dispõe a educar cativos sobre democracia. Weber, veterano de combates que conhecia as durezas da guerra, chegara à mesma percepção. O regime erguera sua propaganda inteira sobre mentiras, e essas mentiras desmoronavam ante a realidade vivida. Em outubro, um grupo de prisioneiros pediu autorização para lançar um jornal no acampamento. Após consultar a inteligência militar, o coronel Patterson liberou. Surgiu o Dar Alona Herald, semanário com notícias da pátria, avisos internos e, aos poucos, textos desafiando a doutrina que os levara àquele embate. Um artigo de Peter Zimmermann, ex-jornalista, chamou atenção especial. Ele comparava o trabalho na América e na pátria-mãe. Lá, nos ensinavam que labor era obrigação, desejos pessoais deviam se curvar às demandas nacionais. Aqui vejo esforço igual, mas em prol de si, da família, do amanhã. O agricultor colhe para si, o operário tem casa própria. Liberdade e eficiência não se opõem, mas se somam. O texto ecoou nos barracões, lido em voz alta, gerando discussões acaloradas. Alguns se agarravam à lavagem cerebral, alegando ser tudo uma grande farsa. A maioria, porém, bombardeada diariamente por provas contrárias, iniciava a dura mudança de convicções. O inverno de 1943 trouxe neve a Iowa e uma revelação inédita. Prisioneiros receberam casacos, botas e luvas de frio. Os alojamentos ficavam aquecidos e aconchegantes.
O Natal, feriado tão germânico, veio com encomendas da Alemanha, ceia farta dos cozinheiros do campo e corais locais entoando vilancicos em inglês e alemão. Na véspera, Wilhelm Kroer chamou Oberheit Schuller e outros 3 que lavravam sua terra para um jantar em casa. A mesa ostentava ganso assado, batatas, legumes da adega e pão fresco. Martha Kraus preparara até Stollen, pão natalino alemão passado pela avó da velha Europa. Após a refeição, Wilhelm destampou uma garrafa de schnapps guardada e serviu doses miúdas. Brindou a paz, venha quando vier, e a esperança de que todos pudessem partilhar mesas assim, como hóspedes e amigos, não como algozes e vítimas. Schuller ergueu o copo com olhos úmidos. Pensou na família em Hamburgo, se teriam mesa farta, se o prédio resistia aos bombardeios, e percebeu que zelava tanto pela segurança daquela família americana. Thomas Kroer, com sua asma e irmão ausente, Martha com sua gentileza e Stollen, Wilhelm com seu alemão carregado e relatos do avô sobre liberdade. Quando o inimigo virara amigo. A primavera de 1944 inaugurou a safra de plantio. Prisioneiros já dominavam a lavoura iowense, sintonizados com seus ciclos. Orgulhavam-se do labor, não por coação, mas pela satisfação e pelo apego ao êxito das terras. Gritter Brenner, numa fazenda de imigrantes suecos chamada Anderson, aprendeu a manejar trator. Pasmo com a novidade. Contou a Lars Anderson. Na Alemanha, cavalos ainda puxam arados, máquinas assim só em latifúndios. Aqui até o pequeno agricultor tem uma. Lars, que cultivava 80 acres com 2 filhos na marinha, deu de ombros. É o jeito Yankee, mão de obra custa caro, então recorremos a máquinas. Todo homem vale ouro, por isso lhe damos ferramentas para render mais. Dá certo. Essa lição singela revelava abismo filosófico que Brenner mal começava a captar. Na visão do regime, gente era peça descartável da engrenagem estatal. Ali, a engrenagem servia à pessoa. Em junho de 1944, chegou ao campo a notícia do desembarque na Normandia. Prisioneiros se aglomeraram nos rádios, absorvendo relatos da invasão por tropas americanas, britânicas e canadenses, fincando o pé na França. Os guardas observavam reações com atenção, mas viram não euforia ou festa, e sim um turbilhão de sentimentos mistos. Klaus Weber, ao escutar os comunicados, experimentou uma sensação inesperada em relação a uma ofensiva militar contra sua pátria. Esperança. Esperança de que a guerra pudesse terminar, de que o regime desabasse e de que a Alemanha tivesse oportunidade de se reerguer sobre bases renovadas. Naquela noite, ele convocou uma reunião com os oficiais alemães no campo. Senhores, disse ele, acho que chegou a hora de conversarmos abertamente sobre o que vivemos aqui e o que isso implica para o nosso porvir. Chegamos como fiéis à ideologia do Reich. Nos disseram que a América era fraca, decadente, à beira do colapso. Tudo o que vimos desmente isso. Otto Brenner e Hartmann concordaram com a cabeça. Não se trata de saber se fomos enganados. A questão é o que fazemos com essa verdade. Daquela reunião surgiu um acordo entre vários prisioneiros, especialmente os oficiais e suboficiais que exerceriam influência após o fim do conflito. A Alemanha havia errado o rumo, abraçara uma doutrina falsa e arcara com um custo devastador. Ao voltarem para casa, levariam o conhecimento de um modelo alternativo. Um sistema que harmonizava disciplina e liberdade, que prezava o indivíduo ao mesmo tempo em que forjava comunidades sólidas, capaz de prosperar sob democracia. O verão e o outono de 1944 trouxeram mais tarefas, mais contatos, mais mudanças sutis. Os prisioneiros ministraram aulas de alemão para moradores interessados, criaram um grupo teatral que encenou clássicos germânicos para o acampamento e a cidade.
Disputaram partidas de futebol contra times locais. De modo curioso, integraram-se à comunidade. Sarah Henderson, cujo marido retornara são e salvo da Europa em setembro ao concluir seu serviço, levou-o para conhecer Otto Brenner. O capitão James Henderson, ainda de uniforme, apertou a mão do jovem alemão com quem sua esposa conversara noites a fio sobre filosofia e o amanhã. Sem rancores, disse Jim, no estilo direto dos americanos. Você cumpria seu dever, eu cumpria o meu. Agora, o desafio é garantir que isso não se repita. Brenner, que temera o encontro, deparou-se com aceitação e um paralelo intrigante. Nós dois obedecemos ordens, observou com cautela. Nós dois achávamos que lutávamos por algo nobre, mas creio que a sua causa era a mais justa. A guerra na Europa arrastou-se até o fim pelo inverno de 1944 e primavera de 1945. A notícia do colapso definitivo do regime chegou à Alona no início de maio. Os prisioneiros se reuniram no refeitório para ouvir o anúncio da rendição incondicional. Alguns choraram pela derrota da pátria, outros aliviados com o fim do pesadelo. A maioria sentiu os dois. Naquela noite, o coronel Patterson falou com sua franqueza habitual. Senhores, a guerra na Europa acabou. Vocês ficarão aqui até o repatriamento ser organizado. Sei que muitos se preocupam com o que encontrarão ao voltar. Só posso dizer que os valores aprendidos aqui, os sistemas de governo e economia que estudaram, serão úteis para reconstruir sua nação. A Alemanha precisará de homens que saibam unir força e liberdade, ordem e democracia. Acredito que muitos de vocês possam ser esses homens. O processo de repatriação durou meses. Nesse período, os prisioneiros prosseguiram com o trabalho, os estudos e a lenta metamorfose. O professor Mitchell aprofundou suas aulas, agora voltadas à reconstrução pós-guerra, às ideias do Plano Marshall em debate em Washington e à chance de uma Alemanha democrática. Em novembro de 1945, Klaus Weber recebeu ordens de partida. Arrombou suas poucas coisas, incluindo livros sobre governo e economia americana doados pelo professor Mitchell, e se aprontou para deixar o lugar que transformara sua visão de mundo. Antes de ir, pediu para visitar a fazenda dos Krauser uma última vez. Wilhelm e Martha o receberam como a um filho, oferecendo café e bolo na cozinha, onde dividira tantas refeições nos intervalos. Quero agradecer a vocês, Weber, disse com emoção, por me mostrarem que o inimigo podia ser humano, que o outro lado dessa guerra atroz não era mau, mas apenas distinto. Vocês alteraram minha noção do que é viável. Wilhelm apertou sua mão com vigor. Volte para casa, Klaus. Ajude a erguer uma Alemanha melhor. Guarde o que aprendeu aqui, não só sobre a América, mas sobre dignidade, liberdade e redenção possível. Seu país vai precisar de gente como você. Os navios que levaram os prisioneiros de volta à Alemanha eram os mesmos que os trouxeram à América, mas os homens que embarcaram eram irreconhecíveis. Levavam não só lembranças, mas a imagem de uma sociedade organizada de outro jeito, equilibrando direitos pessoais e necessidades coletivas, gerando riqueza pela liberdade, não pela força. Oberfreiter Schuller, ao voltar para um Hamburgo devastado pelos bombardeios, aplicou as habilidades de carpintaria que aprendeu com Thomas Kraus para auxiliar na reconstrução do bairro. Ele se envolveu na política local, defendendo processos democráticos e direitos individuais. As lições de Iowa influenciaram todas as suas escolhas. Gerhard Brenner regressou ao Vale do Ruhr e conseguiu emprego na reconstrução, tornando-se depois organizador sindical que batalhava por direitos dos trabalhadores e salários justos. A diferença entre seu antigo trabalho em fábrica antes da guerra e o labor agrícola nos Estados Unidos o convenceu de que o esforço humano não precisava ser uma opressão exaustiva,
mas algo digno e bem remunerado. Lytton Hartmann, com sua formação em direito, participou da redação da nova Constituição alemã, incorporando ideias de seu estudo sobre o federalismo e a governança constitucional americana. Os mecanismos de freios e contrapesos, a divisão de poderes e a salvaguarda dos direitos individuais, discutidos com o professor Mitchell, entraram nos documentos fundadores de uma Alemanha renovada. Manklaus Weber, o oficial cético que chegara a Iowa persuadido de que a bondade americana era uma farsa elaborada, virou professor e escritor. Em 1952, lançou uma memória intitulada Colheita em Iowa, a educação de um prisioneiro na democracia. O livro narrava sua mudança de fiel seguidor do regime a defensor da democracia, atribuindo à decência simples dos fazendeiros de Iowa o que nenhuma propaganda adversária poderia realizar. No capítulo final da obra, Weber ponderava sobre o paradoxo de sua vivência. Chegamos como prisioneiros, escreveu, prevendo um tratamento cruel que validaria nossas convicções sobre a brutalidade e fraqueza americanas. Em vez disso, deparamos com um povo tão seguro de seu sistema que podia se dar ao luxo de ser generoso, tão forte que não precisava ser violento, tão confiante que tratava inimigos como amigos em potencial. Essa generosidade não era fraqueza, mas a suprema demonstração de força, uma nação capaz de ser gentil com quem lutou contra ela, de alimentar seus prisioneiros melhor do que o necessário, de oferecer educação em vez de doutrinação. Tal nação não pode ser vencida por ideologia alguma baseada em ódio e medo. O campo de prisioneiros de Alona, em Iowa, encerrou atividades em 1946. Seus barracões foram adaptados para outros fins ou demolidos. Contudo, seu legado se estendeu por gerações. Muitos alemães que passaram por lá se tornaram construtores da Alemanha democrática pós-guerra, levando lições absorvidas em plantações de milho, salões de recreação, aulas de inglês e jantares de colheita. Wilhelm Kroer manteve contato por cartas com vários prisioneiros que haviam laborado em sua fazenda. Em 1963, viajou à Alemanha pela primeira vez desde a partida de seus avós, encontrando Schuller em Hamburgo e Brenner em Essen. Os ex-prisioneiros lhe exibiram uma Alemanha reconstruída, democrática, próspera e livre. Isso é o que vocês nos mostraram ser viável, disse Schuller. Essa é a nossa colheita. O professor Mitchell, que lecionou até se aposentar em 1972, via o programa educacional para prisioneiros como sua obra mais relevante. Anos depois, ao ser questionado sobre suas razões, respondeu com simplicidade: eu cria que a educação superava o encarceramento, que o entendimento valia mais que o ódio, que a melhor forma de combater uma ideologia ruim não era copiá-la, mas exibir uma alternativa superior. Aqueles rapazes não seriam nossos inimigos para sempre, eram o futuro da Alemanha, e nós tivemos a chance de moldá-lo com decência humana básica e ensino honesto. O legado do campo de Alona e de dezenas semelhantes pelos Estados Unidos simboliza uma opção tomada no auge do conflito total. A opção de tratar inimigos não como monstros, mas como seres humanos passíveis de mudança. Foi uma decisão ancorada na certeza de que os valores americanos resistiriam a qualquer exame, de que a democracia rivalizaria com o autoritarismo não só pela força, mas pela exemplificação. Os prisioneiros que aportaram em Iowa à espera de uma armadilha descobriram, ao contrário, uma verdade transformadora. A pacata cidade que julgavam uma encenação se revelou apenas o que parecia, uma comunidade de gente honesta lutando para preservar seu modo de vida em meio a uma catástrofe global, pronta a estender humanidade elementar mesmo a quem lhes fizera guerra. Essa disposição para enxergar adversários como amigos potenciais,
para apostar na metamorfose em lugar de mera contenção, rendeu frutos que transcenderam o momento. A Alemanha democrática que brotou das cinzas da guerra devia favores a múltiplos fatores, entre eles a lição simples assimilada por milhares de prisioneiros em campos americanos. Força e bondade não se opõem, prosperidade e liberdade não se contradizem, um caminho superior é factível. Qual parte dessa narrativa histórica te pegou de surpresa? Se inscreva para mais relatos esquecidos da Segunda Guerra Mundial e dá uma olhada no vídeo na tela para outra história fascinante do passado. Até a próxima!